Olá, meus queridos. É tão bom recebermos de Deus a oportunidade de mais um dia, mais um momento, mais uma oportunidade de meditarmos em Tua palavra e conhecermos mais dele e de Sua vontade para nossas vidas. Amém? E a palavra que eu quero trazer para nossa meditação está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19, que nos diz assim: Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Amados, estamos no começo de um novo ano, de um novo tempo para nossas vidas, e eu não sei qual a intimidade de vocês com a palavra do Senhor, mas eu acredito que vocês sabem que Deus tem ciúmes de nós. Quando Deus plantou o homem ali no jardim do Éden, Deus separou o homem para o seu louvor. Aquele homem, né, e logo após veio também a mulher, dali seria uma nação, um povo que iria crescendo em números, mas um povo separado para adorar a Deus, começando pela obediência. E infelizmente esse homem e essa mulher falharam ali. E nessa criação de Deus do homem e colocando ali no jardim do Éden e separando eles de todos os homens que já existiam na face da terra, que Deus já havia criado, Deus fez isso por um zelo e com um ciúmes, para que eles não se rendessem, não se prostrassem, não se entregassem à vida e à adoração a outros deuses. E ao longo desses séculos, milênios, que se segue para a consumação dos séculos, Deus continua tendo ciúmes do seu povo. E esse versículo traz aqui uma exortação, uma advertência, uma chamada de atenção, para que o povo entendesse que Deus não queria que eles desobedecessem nesse sentido de se voltarem para um outro Deus. E se você ler um pouco mais a Bíblia, se você tem um pouquinho mais de intimidade com a palavra, você vai perceber, ali no livro de Isaías, principalmente, Deus mostra muito a questão dos ciúmes dele pelo seu povo. Então, eu quero deixar aqui bem claro para você: Deus tem ciúmes de você, Deus tem ciúmes de mim, Deus tem ciúmes daquele que realmente se rende a Ele e o reconhece como Senhor de sua vida. Mas aí você vai falar assim: mas pastor Nilo, essa palavra aí está falando de adorar outros deuses, né, e prestar-lhes culto. Mas nós somos cristãos. É em cima dessa condição de sermos cristãos que eu quero chamar a nossa atenção, amados. Sabe por quê? Porque cristãos também erguem ídolos em seus corações e também prostram-se diante dele. Como assim, pastor Nilo, prostram-se diante dele? Como assim rende-lhes culto? Quando você planta algo dentro do seu coração e que esse algo toma o lugar de Deus, ele se tornou um Deus, um ídolo na sua vida. E prestar culto, né, e se render a ele, é aquilo tudo que você vai fazer na força do seu braço, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade própria, em querer realizar, em querer conquistar, em querer viver a realização deste algo que você tenha plantado no seu coração. Você vai zelar por isso, você vai ter ciúmes disso, assim como Deus tem ciúmes de nós. Nós não somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus não nos criou para adorá-lo. Então, quando nós criamos algo, nós na realidade não criamos nada, né? Quando nós pegamos algo que Deus criou e colocamos em nosso coração, então nós fazemos daquilo um ídolo. E sempre, praticamente sempre, a reação, a ação e reação
da pessoa que se permite isso no seu coração é zelar, é ter ciúmes, é proteger, é cuidar, é adorar aquilo de uma forma tão intensa que aquilo, infelizmente, pode consumir até a sua própria vida. Não vamos aqui pensar que cristão não ergue ídolos em seus corações, que erguem. Erguem muitos. Pai, mãe, filhos, esposa, carro, casa, ministério. E quando você ouvir isso, o que você possivelmente possa ter erguido em seu coração? Entenda bem, amados, eu não estou falando na condição de não sonhar, não desejar, não querer. Porque Deus nos fez pessoas que sonham, que desejam, que querem. Mas isso não pode ser para esbanjarmos em nossos próprios desejos, né? Em nossa própria vontade. O que nós sonhamos, o que nós queremos, vai nos trazer alegria se estiver alinhado com a vontade de Deus. E Ele realizar, acima de tudo é para louvá-lo, é para adorá-lo, não é só para nós esbanjarmos em nossos próprios desejos, não. Consegue entender isso, amados? Então ele está falando assim, ó. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, geralmente quando a pessoa ergue um ídolo em seu coração, o maior tempo dela em mente, emoções, alma, se volta para aquilo que ela colocou no lugar de Deus. E se isso está acontecendo com você, que me ouve agora, que me assiste agora, mesmo sendo cristão, que achava que isso não poderia acontecer, é só fazer essa análise. Se o que está dentro do teu coração ocupa a maior parte do teu tempo, em todos os sentidos, 5 sentidos que você tem na sua vida, isso é um ídolo em seu coração. E se você quer, eu vou um pouquinho mais além. E se em todo o tempo você se empenha 90% em dedicação a isso, mais uma confirmação que você tem um ídolo em seu coração. Primeiro porque a Bíblia diz que a bênção de Deus vai nos alcançar. Amém? Então o que eu desejo, o que eu quero, eu apresento para Deus, estando alinhado com a vontade de Deus. No tempo, modo e propósito, então Ele vai trazer a realização para a minha vida e eu vou desfrutar daquilo, mas entendendo que aquilo vai ser um instrumento para eu trazer a extensão do reino de Deus na terra e no céu, ou seja, eu vou usar aquilo como instrumento também para ganhar almas, para ganhar vidas para o Senhor. Cumprimento do ID. Então ele diz para mim e para você, mas se vocês se esquecerem do Senhor, sabia que a maior igreja é a dos desigrejados? Isso não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, é a igreja dos desigrejados. E 90% deles estão em condições de estar fora realmente da igreja hoje, de uma comunhão com o Senhor, porque ergueram ídolos em seus corações e abandonaram o Senhor porque não tiveram ali a concretização. E muitos tiveram a concretização e se viram em situação de decepção e frustração. Isso é o que um ídolo causa em uma vida. Então, se você olha hoje para dentro de você e percebe que é algo que, pela concupiscência, arde, toma seu tempo, ocupa o seu tempo, a sua vida, você ainda tem tempo de parar antes que se te destrua. Porque isso está te fazendo esquecer do Senhor. A Bíblia me ensina que eu tenho que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Essa meditação me faz aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, conhecer a vontade de Deus, viver para Deus, por uma escolha que eu tenho. Quando eu deixo de meditar nela, eu deixo de impregnar a minha mente, os meus pensamentos, a minha alma dessa palavra, dessa revelação de Deus, de sua vontade, do seu reino para a minha vida. Então, se você não tem comunhão com a palavra, ainda como um cristão, e se ocupa mais a sua vida por algo que está aí dentro do seu coração que você tanto deseja, isso é um ídolo. E isso está ocupando o seu tempo.
Isso está te fazendo afastar do Senhor. E com certeza vai te levar a esquecer do Senhor. Nós não precisamos entender que quando ele fala que esquecer, não é literalmente esquecer 100%. Nenhum ser humano, ainda que não acredite em Deus, consegue ficar sem pensar. E aqueles que não acreditam em Deus, querendo ou não, o seu espírito o que leva a questionar se existe algo maior, se existe um Deus. E aqueles que conhecem não conseguem se esquecer. Mesmo estando em coisas boas, lembra, ainda que não viva. E quando está na pior, aí é que lembra mesmo. Então, meu amado e minha amada, preste atenção, mas se vocês se esquecerem do Senhor, você esqueceu de Deus? Quando você para e analisa, você entende que você esqueceu de Deus. E se isso está acontecendo na sua vida, eu venho aqui como boca de Deus para despertar e chamar você de volta a uma comunhão acima de tudo e todas as coisas. Eu venho trazer para você um despertamento e um entendimento que você está se incorrendo nessa palavra e você vai estar correndo um risco, se já não está, em ter sérios problemas. Ele diz assim: e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles. Ou seja, essa parte aqui eu até já expliquei anteriormente. Ou seja, é toda a sua vida em dedicação a isso que você colocou no lugar de Deus no seu coração. Seguir, prostrar, dando culto e curvando-se, exatamente é a total dedicação para a realização, concretização disso que você permitiu entrar no seu coração. Como você se encontra? Como você está quando você para e reflete a respeito da sua conduta diante de Deus? Amado, diante dos homens, nós temos a possibilidade de mudar em todo tempo, em todo instante, em toda circunstância. Podemos mentir, fingir, omitir, mas diante de Deus não tem como. Consegue entender isso? Diante de Deus não tem como. O que somos é o que Deus reconhece, é o que Deus vê. E o que permitimos ser, é isso que Ele também vai ver, porque a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos dele. Aí ele diz assim: asseguro-lhes hoje. Esse hoje é hoje, quando você amanhecer, é o hoje do amanhã, e assim vai. Que se você não mudar de conduta, e hoje Deus vem te despertar mais uma vez, talvez Deus já tenha até falado com você, talvez Deus já tenha até externado o coração dele para você e mostrar para você que você o tirou do seu coração, você ocupou o seu coração, o lugar dele em seu coração que com outro ser, outra coisa. Assegura-lhes hoje que vocês serão destruídos. O que eu vou falar aqui, tem uns cristãos religiosos que não conseguem enxergar Deus na sua essência, no que Ele é, até por não ter comunhão com a palavra e ver que Deus, pela sua palavra, se revela a nós. Não vou dizer total na sua essência, porque essa totalidade da sua essência só quando nós estivermos diante dele. Aqui é uma brisa, é um bálsamo da pessoa de Deus para a nossa vida, o que está relatado na Sagrada Escritura. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não mudou e não vai mudar, porque Ele é imutável. Deus tem compromisso com sua palavra. O que Ele falar para você, através do seu Santo Espírito, através dos profetas,
e principalmente através da sua palavra revelada, te convencendo pelo seu Santo Espírito, essa é então a boca de Deus, a revelação do próprio Deus para a sua, para mim, para a nossa vida. Então Deus não mudou. Nós mudamos o tempo todo. Circunstância, pessoas, fatos, situações, momentos, tudo nos faz mudar. Quer ver? Se uma pessoa ligar para você agora e falar que uma fatalidade aconteceu com alguém que você ama, você vai mudar. E vai mudar de uma forma assim, até bem radical e quase em todos os sentidos. Então nós somos mutáveis, mas Deus não. Então quando ele fala que serão destruídos, isso é por quê? Porque Deus ainda mata. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que Deus matou os filhos de Eli, matou os filhos de Samuel, porque não agradaram a ele. Matou também os filhos de Judá, quando foram dados a nora dele, né? Então, assim, não é melhor obedecer do que sacrificar? Vale a pena ser destruído por causa de um ídolo e ainda perder a salvação? Vale não, amados. Não vale não. Então eu não sei o que você plantou dentro do seu coração que ocupou o lugar de Deus na sua vida. E talvez você já está começando ou já está vivendo uma destruição. Ainda há tempo de você mudar. Ainda há tempo. Se você começar dentro do teu coração essa mudança, Deus vai te capacitar a concluir isso para que você volte e tenha o altar de Deus, o tabernáculo caído de Davi, que é o altar de Deus, o seu coração restaurado pela presença, pela glória de Deus em sua vida. Deus tem ciúmes de você, Deus tem ciúmes de mim, de nós. Olha que privilégio esse Deus que zela por nós, que cuida de nós e que tem ciúmes de nós e que nos ama muito, que nos deu o seu próprio filho para morrer na cruz em nosso lugar. Que coisa maravilhosa! Não vale a pena trocar esse Deus por nada. Nada. Aqui nessa terra onde habitamos, não tem nada mais do que, ou maior do que Deus. Para que nós venhamos virar as costas para o Senhor em dedicação em busca daquilo. Amados, deixa eu trazer uma condição para vocês. Esse ano, em outubro, eu faço 30 anos de cristão. Todas as pessoas que mudaram o seu relacionamento com Deus para conquistar alguma coisa, para obter alguma coisa, elas se decepcionaram, se frustraram, e o diabo usou disso para elas, lá na frente, se deparando com essa frustração, essa decepção, ainda virar as costas para Deus, quanto que deveria se voltar mais para Deus e buscar mais a Deus. Eu conheço muitas. E não quer dizer que com você vai ser diferente. Entenda bem. Toda vez que eu e você permitimos mudarmos o nosso relacionamento com Deus por algo desta vida, a Bíblia diz que somos pior do que os descrentes, no sentido de nos relacionarmos com Deus, com Cristo e o Espírito Santo, por causa das coisas dessa vida. Somos pior do que o descrente. Quando eu sou comparado a essa condição, então quer dizer que eu não sou um cristão verdadeiro. Meu relacionamento com Deus é por barganha. É porque eu quero alguma coisa que eu sei que só Ele tem poder de me dar. E tem pessoas que já foram, já correram. E já buscaram todos os outros meios. E um dia se cansou, estando no fundo do poço, e segurou nas mãos do Senhor. Deus o tirou do fundo desse poço. E agora ela sabe que esse Deus que tirou do fundo do poço é maior do que tudo do que ela já conheceu.
E mesmo assim ela ainda continua tendo um relacionamento com Deus por aquilo que ela quer nas coisas dessa terra, dessa vida. Você é assim? O Espírito Santo está tentando te convencer que você está nessa condição? Então muda sua conduta. Como está lá em Jeremias 26:13. Para que o mal que ele intentar contra você, ou já tiver intentado contra você, não te sobrevenha. Porque senão você vai ser destruído ou vai ser destruída. Amados, essa semana eu estava fazendo uma reflexão da minha infância. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos, talvez 8, não posso afirmar, mas eu acredito que entre uns 6 e 7 anos, meu pai tirou uma bicicleta das mãos de umas pessoas que estavam tentando roubar essa bicicleta. E essa bicicleta era de um cristão da Assembleia de Deus. E a única recompensa que ele deu ao meu pai por esse ato foram 2 Bíblias. E eu me lembro que eram umas Bíblias assim de capa, daquelas capas duras, que ainda às vezes se fabrica ainda essas capas. E eu comecei a ler aquele livro. Eu não esqueço, nunca consegui me esquecer disso, principalmente depois que eu me converti. Eu sempre queria ler, e eu começava e não concluía, porque eu não entendia, uma criança. Mas, sabe, dentro de mim ardia uma vontade de ler aquele livro. E sem saber a importância, a significância dele para a minha vida, para a nossa vida. Mais ou menos uns 6, 7 anos. Ou seja, isso há 45 anos atrás. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Eu busquei outros caminhos. Mas em 1993, eu comecei a ler a Bíblia. Me lembro que eu comprei, eu tenho ela até hoje, chama Bíblia Ave Maria. Comecei a ler a Bíblia. E essa Sagrada Escritura começou a libertar minha alma e abrir os meus olhos, desobstruir os meus ouvidos físicos e espirituais. E a voz de Deus começou a me limpar, a me libertar. E em 11 de outubro de 1993 eu me converti ao Senhor lendo as Sagradas Escrituras. E daí pra cá nunca mais parei. Nunca mais parei. Eu sou apaixonado com a Bíblia, sabe por quê, amados? Porque a Sagrada Escritura me libertou, me curou, me restaurou. E esses processos continuam até hoje e vão continuar até a consumação da minha vida nessa terra. Pelo tempo de Deus para mim nessa terra. E aí eu vou vivê-la realmente diante do trono, quando eu me prostrar diante do trono, estiver diante do meu Deus, adorando em espírito e em verdade. Esse ano que passou, eu vivi um deserto muito grande da comunhão com a palavra. Eu não conseguia ler ela todo dia, e o tanto que eu tenho de fome e sede por essa palavra, em me alimentar dela diariamente, como eu me alimentava. E esse deserto, ainda que Deus havia falado comigo, que Ele entendia, que Ele compreendia o desejo do meu coração, eu precisava desse tempo no sentido as responsabilidades, os compromissos que haviam diante de mim, e que Ele, no tempo certo, iria restaurar. E Ele sabe do meu amor por Sua palavra. Por mais que eu ouvisse de Deus, eu ainda não conseguia descansar, porque ela é luz, ela é lâmpada, ela é alimento, ela é bebida, ela é direção, ela é instrução, ela é conselho, ela é exortação, ou seja, é tudo que nós precisamos. E graças a Deus, no finalzinho do ano, no meio de dezembro, Deus me restaurou. Eu determinei também partir para a prática, para ação e reação, e eu voltei a minha comunhão com a palavra.
Ano passado eu quase não li a Bíblia, eu li somente 2 vezes. E eu quero ultrapassar a minha idade, que vou fazer 53, e continuar lendo enquanto eu viver. Então eu tive o privilégio de ter lido ano passado 47 vezes a Bíblia. Então, meu amado e minha amada, eu não sei como você está diante de Deus. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Mas tudo que é contrário ao que nós desejamos em nossa vida, para a nossa vida, que possa acontecer ou estar acontecendo, é pela escolha nossa, pela nossa liberdade de escolher, em escolhermos aquilo que Deus não tem para nós. E muitas vezes isso se torna um ídolo em nossos corações e nossas vidas, e que podem nos destruir. Quando Deus fala que seremos destruídos, não será somente por Ele, mas por aquilo que também permitimos entrar no nosso coração. Então você, meu amado e minha amada, que hoje abriu mão da sua intimidade, às vezes você não tinha nem muito um relacionamento com Deus e sua palavra. E o que você não tinha muito, hoje você talvez não tenha quase nada ou nada, por causa de um relacionamento, por causa de uma pessoa que você desejou e hoje até está na sua vida. Talvez hoje você não tenha tempo mais para Deus porque você desejou ter uma empresa e Deus te deu essa empresa e você não tem mais tempo para Ele. Talvez hoje você não tenha mais comunhão com Deus, sua palavra, com a igreja, com a obra, porque hoje você prosperou financeiramente, o que você pediu a Deus, Deus te deu, e hoje você quer ocupar para não perder o dinheiro, mas continuar tendo e só quer curtir sua vida. E Deus ficou para trás. Deixa eu dizer uma frase para você que me ouve e você que me assiste nessa hora. Tudo que você conquistou, que você tem, que você alcançou e pôs no lugar de Deus, onde hoje você não tem mais tempo para Deus e vida com Deus, você vai perder isso, já não tendo Deus mais, e corre o risco de perder sua própria vida. Vida nessa terra e vida eterna. E isto é o que o final desse versículo nos mostra, que quem assim permite será destruído. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, me ouvindo nessa hora, eu não sei se você permitiu isso na sua vida. Eu não sei se o que você conquistou, alcançou, foi às vezes até um consentimento de Deus, foi uma bênção de Deus na tua vida, que essa bênção se tornou maldição, porque hoje você não tem mais Deus na sua vida como você deveria ter, até mesmo por meio de gratidão. É questão de tempo para você perder tudo isso e correndo o risco de perder a tua vida e a tua salvação. Eu não sei o que é. Talvez há coisas que você vai precisar desfazer, retirar, acabar. Pode ser um relacionamento, pode ser um bem material, eu não sei o que é. Talvez Deus vai pedir que você tire da sua vida e restaure o tabernáculo caído. Talvez Deus não vai precisar te pedir que tire isso, que acabe com isso. Mas Deus quer que você mude a sua postura, a sua conduta. E se eu estou aqui sendo boca de Deus para você, de algo que Deus já tenha te falado e você não se posicionou, e talvez não se posicione, é só questão de tempo para essa destruição chegar. Amado e amada, não brinque com Deus. Porque Deus não é de brincadeira. Ainda que seja um Deus alegre, um Deus feliz, um Deus que se regozija pela nossa obediência em relação à nossa vida, mas Ele é um Deus que se ira, um Deus que entristece, um Deus que mata, um Deus que destrói. E houve tempos que Deus permitiu que o povo de Israel, o povo dele, fosse destruído. Por quê? Porque abandonou o Senhor e voltou para deuses estranhos.
E quando eles estavam lá na morte, lá no fundo do poço, eles buscavam um profeta para interceder por eles diante do Senhor. E quando Deus assim fazia, logo lá na frente eles voltavam tudo de novo. Se você pegar aí de Gênesis até Malaquias, você vai ver que a história do povo de Israel foi sempre assim. E é diferente hoje nos tempos, nesse novo século, nesse novo tempo, no tempo agora de Jesus, não é diferente. Basta uma pessoa receber algo em realização do seu coração, em desejo de realização do seu coração, que ela muda com Deus para menor, para menos, não para mais. Enquanto que deveria se aproximar mais ainda dele, se dedicar mais ainda, para receber sabedoria e continuar cultivando, cuidando e zelando por aquilo que Deus deu, para que o reino de Deus fosse extenso na terra e no céu. Acorda, desperta tu que dormes. E deixa a glória do Senhor vir sobre ti e te iluminar e tirar dessas trevas que está te impedindo de ver realmente o caminho pela qual você esteja entrando ou já entrou por ele. E volte ao caminho certo, que é Cristo Jesus. Estejam certos disso, vocês serão destruídos, se esquecerem do Senhor seu Deus, por causa de coisas dessa vida. Amados, Deus limitou o nosso tempo de vida nessa terra. E hoje, principalmente nessa geração, dificilmente, impossível, nem vou colocar dificilmente, porque eu acredito também que quem hoje tem aí 30, 40, 50 anos, não vai ter tempo, porque Jesus vai voltar antes. Mas eu não consigo acreditar que uma pessoa hoje de 50, 60, 70 anos aqui, dessa geração de hoje, possa chegar a 120. Não acredito. Então o nosso tempo de vida aqui na Terra é muito curto. 70, 80 anos é enfado da carne. É privilégio se chegarmos até lá. Mas se chegarmos, temos que ser com Deus. Sempre com Ele. Então eu não sei sua idade, eu não sei quantos anos você tem hoje, o que você deixou Deus para poder estar vivendo hoje, aqui as coisas dessa vida e dessa terra. Quero que eu diga uma coisa para você? Você é bem radical para você. Abandona tudo isso que te fez e esquecer de Deus, afastar de Deus para viver aqui nessa terra. Isso que só vive aqui na terra. Porque se sua ficha for chamada, infelizmente, estando nessa condição, não tem vida eterna com Deus. E você, cristão, que experimentou um pouquinho do reino de Deus e se encontra nessa situação, você sabe do que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando. Então desperta tu que dormes. Esse mundo jaz do maligno. E infelizmente sobre essa terra, sobre as nações, paira uma penumbra cinzenta das trevas para cegar e surdecer o povo, para impedir o povo de ver a luz. Mude enquanto é tempo. Amém? Que Deus continue falando conosco em Cristo Jesus pelo seu Santo Espírito. Copie esse link, envie para quem você desejar, para quem você quiser. Prega o Evangelho comigo. Vamos falar da palavra do amor de Cristo, amém? Que Deus continue nos abençoando. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.